evangélica possui as suas próprias agências missionárias. Mas existem aquelas também interdenominacionais, como a que já mencionei, Asas de Socorro. Mas nós poderíamos citar também aqui a Operação Mobilização, a OM, com seus 2 navios, o Dulos e o Locus, viajando por tantos lugares do mundo, levando o Evangelho a pessoas que dele tanto precisam. Nós temos também a Jocum, aqui no Brasil, e espalhada por outros lugares do mundo. Nós temos a missão Portas Abertas, que tem se preocupado em levar a Bíblia, a Palavra de Deus, o alimento de Deus, a nações fechadas à pregação, à venda e à confecção da Palavra de Deus. Como é que você tem se envolvido com isso? Deus espera que nós nos envolvemos. Nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo se envolvendo com as nações. Nos seus dias, os judeus não conviviam com os samaritanos. Eram vizinhos, mas não se envolviam. Há um provérbio que era mencionado naqueles dias e que Daniel Ropes cita em seu livro Vida Diária nos Dias de Jesus. Eu gostaria de mencionar, de ler um trecho desse livro. Ele diz assim: o nome Siquém foi mudado para Sicar, que significava bebedeira. Um provérbio corrente registrado no Talmud dizia que, aí vem um provérbio samaritano, ou judeu, melhor dizendo, dizia que um pedaço de pão dado por um samaritano era mais impuro do que uma carne de porco. Carne de porco considerada naqueles dias como uma carne imunda pelo povo judeu. E eles diziam que um pedaço de pão dado por um samaritano era ainda mais impuro. Eles não comiam com esse povo, eles não conversavam com esse povo, eles não viviam com esse povo. E eles, os judeus, eram um povo missionário. E Jesus quebrou com isso ao sentar ao lado de uma mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4, e falar do amor de Deus a ela. Quando Jesus fala sobre o amor que nós deveríamos ter pelo próximo, Jesus conta uma parábola, e ele conta a parábola do bom samaritano, demonstrando que Deus teria poder e tem poder para transformar o coração de qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer tribo, de qualquer raça, língua, e poder transformá-lo num coração temente a Deus, num coração perdoado, num coração de alguém que antes era cego e que agora vê, no coração de alguém que antes estava perdido, mas que hoje foi achado. O Senhor Jesus, Ele espera que nós nos envolvemos. Ele prega e chama discípulos, e dentre os seus discípulos se levanta um, que é hoje conhecido como o maior, talvez, de todos os missionários, o apóstolo Paulo, um grande exemplo para nós. E o apóstolo Paulo foi um grande missionário, mas ele não foi sozinho. Ele tinha uma igreja, ou muitas igrejas que participavam com ele, que cooperavam com ele nesse desafio de levar o Evangelho. E nesse impulso, nesse estilo de vida missionária, que era o estilo de vida, porque Paulo entendia que essa era a vontade de Deus para ele. Paulo foi. Talvez o chamado de Deus para você e para mim não seja de nós irmos pregar a outras nações, mas Deus pode estar também te chamando para orar pelas nações, ou contribuir por elas. Paulo sentia que era ir, mas o chamado de Deus é de nós nos envolvermos com a sua obra. Isso é um privilégio para nós, é uma alegria para nós. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo tinha um coração missionário, um coração que ardia pelas almas perdidas. E ele foi, e ele pregou, e ele se envolveu, e ele orou. E Paulo fez o mesmo, e ele nos convidava as igrejas dos seus dias. A igreja na cidade de Corinto entendeu isso e começou a se envolver com isso. Quando Paulo escreve aos Filipenses, a igreja de Cristo na cidade de Filipos, Paulo louva a Deus pelo coração missionário daquela igreja. Paulo menciona de algumas das suas dificuldades, algumas de suas necessidades enquanto viajava pelas cidades do mundo conhecido, da Ásia Menor e também da Europa. E Paulo menciona no capítulo final da carta aos Filipenses, Paulo menciona das lutas que ele passou. Muitas vezes ele passou por fome, ele soube o que era passar necessidade, frio e tribulações. Mas Paulo diz, em todas essas coisas, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me sustentou.
Mas Paulo menciona ali a sua gratidão aos irmãos filipenses, porque eles, preocupados em sustentar o missionário Paulo, envia suprimentos. E Paulo diz, agora sim eu sei o que é ter em abundância, porque vocês me enviaram, mas também sei o que é viver em escassez. O que é ter bastante coisa para comer e o que é não ter nada. O que é ter bastante roupa para vestir e o que não é ter roupa. O que é ter em abundância e o que é passar por muitas e muitas dificuldades e tribulações. Mas ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. O missionário Paulo diz isso. E no finalzinho da sua carta aos Filipenses ele diz assim, no capítulo 4, versículo 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nesse texto, o Espírito Santo diz para a igreja na cidade de Filipos, como também diz para nós hoje, que uma igreja que se preocupa com os missionários, que cuida dos missionários, que ora pelos missionários, que contribui com os missionários, é uma igreja que será cuidada por Deus. Uma igreja que se preocupa em suprir as necessidades dos missionários, será uma igreja suprida pelas suas próprias necessidades, em suas próprias necessidades, pelo Deus Todo-Poderoso. A igreja que cuida de missões e dos missionários é uma igreja cuidada por Deus. Isso é uma promessa, porque é um privilégio para nós participarmos da obra missionária e é um desejo do coração de Deus que nós assim participemos. Missões deveria ser uma consequência natural no coração e na vida de todos nós. Deveria ser uma consequência natural do nosso amor a Deus, por esse Deus missionário, e do nosso amor pelo próximo, pelos próximos. Mas a grande pergunta que eu quero deixar para você é, e você? Você tem vivido esse amor? Você tem se interessado pela obra do Senhor na sua cidade, em sua nação ou no mundo? Deus abençoe você, que Deus nos abençoe e coloque em cada um de nós o mesmo amor pelos povos e pelas almas que um dia esteve no coração de seu Filho Jesus.